Muito bem. Aqui iniciamos a conexão. Boa noite a todo mundo. E agora sim vemos o convite aqui para o poder que tem algumas plantas para nosso bem-estar, para nossa prosperidade. Então, agora vamos aguardar o convite. Aqui a presença desta grande licenciada em botânica, que é Ellen Nunes. Vamos ao convite dela. Ótimo. Oi, Lei. Oi, Ellen, querida. Como tu tá? Nossa, bem-vindo, pessoal. Que tal, Helena? Hola, Gustavo, ¿qué tal? Hola, Karim, ¿qué tal? Bueno, va a ser la live en portuñol, entonces. Bien, para que todos entiendan. Envíen el convite, amigos, si quieren saber un poco más de las magias que vamos a hablar hoy, que nos va a compartir Ellen. Oi, Ellen, ¿cómo tú estás, querida? Bem, boa noite. Buenas noches. ¿Cómo está ese grande talento? ¿Eh? Está com ganas. Está com ganas de hablar. Oh, está con ganas de hablar. Hola. Oi, viva, parceiro. Tudo bem? Que bom, que bom. Vamos convidar mais pessoas, vamos chegar aí a 12 pessoas e aí vamos começar a conversar um pouquinho sobre o poder das Certo. plantas para trazer prosperidade e calma interior. Então vamos enviar o convite para aí algumas pessoas e vamos ver quem vai participar. Olha, Ellen, tenho alguns amigos que têm muito interesse aqui em conhecer um pouco mais disso. Até Ótimo. sabe que enviei convite para uma coach que é arquiteta, paisagista, e até ela vai ser útil, muito útil a tua informação, porque há pessoas que, bom, não sabem aquilo que tu tanto sabes e tanto precisas ensinar aos outros, né? Sim, aguardamos compartilhar e perguntas. E a minha intenção é fazer um bate-papo à medida que o Instagram permita. Sim, claro, exatamente, exatamente. Então, bom, aí gostarias de compartilhar um pouco conosco eh, quem é Ellen, quem é você, para a pessoa que está chegando aqui, está me seguindo, mas ainda não te conhecem. Gostaria de te apresentar, por favor, para as pessoas, que as pessoas em portunhol puedan conhecerte? Portunhol é meu forte. Bueno, falamos em português ou em portunhol? Em portunhol. Caso não me entendam, me perguntem que nós falamos em portunhol. Eu sou Ellen Nunes Garcia, tenho formação em engenharia agronômica como base, mas numa visão eclética. Então, a minha intenção não era cultivar, mas a minha intenção era saber um pouco de tudo e reconhecer as potencialidades do ambiente. E nesse contexto nós vamos falar também nessa live de hoje. Após isso, eu comecei a trabalhar com ecologia de comunidades vegetais e identificação botânica de espécies vegetais. Depois veio um doutorado em botânica e hoje eu sou uma professora de botânica para algumas áreas, agronomia, biologia, zootecnia, e pessoalmente desenvolvo um projeto como terapeuta. Como terapeuta holística, utilizando os recursos da natureza.
principalmente plantas, vento, o próprio cultivo, cristais, eu prefiro chamar pedras, Uhum, uhum. e terapias mais ditas como energéticas. Mas principalmente utilizando os recursos que estão à nossa volta, para que a gente tenha um desenvolvimento integral. Então, eu trabalho com a natureza e com os 4 elementos da natureza, e hoje nós vamos falar sobre plantas especificamente. Que legal isso. Mas aqui, só para a pessoa saber, tu, além de ser pesquisadora, tu tem um grande talento que eu não vi em nenhuma outra pessoa. Gostarias de compartilhar o que é? Sim, sim, Fernando sabe e nós queremos divulgar isso para o mundo. Eu sou uma xamã das plantas. Eu escuto as plantas, eu leio a energia das plantas e isso tem um potencial de cura, de autoconhecimento e de um potencial imenso. Então, eu sigo uma linha de xamanismo onde nós sabemos que tudo está no nosso interior ou a metrinhos ao nosso redor, tudo que é necessário. Então, hoje nós vamos falar de plantas que nos equilibrem e que despertem a nossa prosperidade. Eu Hum, selecionei algumas plantas bastante conhecidas de todos. que legal isso. E Ô, pessoal, então, sim, por favor. então eu tenho um empreendimento terapêutico que se chama Amora Terapias e Produtos Naturais. Uhum, uhum. Sim, é muito raro encontrar, de fato, é uma coisa bem rara encontrar uma chamada das plantas. E mais raro ainda encontrar uma chamada que, além disso, tenha estudado sobre isso. Então, tu tem conhecimento holístico e também científico, né? Sim, sim, eu identifico plantas de um Hum, modo científico. Hoje nós vamos falar em nomes populares, uhum, mas qualquer planta que acompanha as habitações humanas, por exemplo, plantas ruderais, né, é uhum, possível identificar energeticamente, identificar a espécie, buscar todo o conhecimento que existe sobre ela uhum. e incluir essas plantas na nossa vida. Sim, sim. Enquanto ele vai tomando um mate, pessoal, quem quer escrever? Ah, eu quero saber mais sobre a planta para a prosperidade ou para a calma emocional, equilíbrio emocional. Escrevam aqui o que vocês querem, assim já começamos o bate-papo direto ao ponto, tá? Eu quero agradecer a participação de algumas pessoas que entraram aqui, ainda não tive tempo, né? Ah, Muitas pessoas aqui têm uma ligação com a Condor Blanco, com a Organização Internacional Chilena Condor Blanco, né, com base no Chile. E nós trabalhamos com os 4 elementos. Aqui está a minha líder de tribo na minha cidade, em Pelotas. Né? Obrigada, Shivani, por Uhum. estar aqui. E já vi outras pessoas também, que eu esqueci o nome, mas obrigado, obrigado. Que legal. Bom, aqui o pessoal não se manifestou se quer prosperidade, se quer equilíbrio emocional, então parece que está tudo na paz, está tudo ótimo. Então, que tal começar a falar um pouco disso? Sobre que te sentes confortável começar a conversar? Eh, Quais tipos de plantas existem que podem nos apoiar para nosso equilíbrio emocional e para a nossa prosperidade? Por onde tu queres começar? Ah, eu comecei com o meu ritual, o ritual do mate. E ao planejar essa live, eu pensei, qual é o principal ritual
O principal, nós temos um mate rio-grandense e um mate argentino. Pois é. Bueno, mas eu pensei qual é o principal ritual para nós termos tanto equilíbrio quanto prosperidade. E me veio à mente que é o cozinhar. Hum, Nada mais próspero do que colher e preparar o próprio alimento. hum, O ato de cozinhar envolve a água, que nos equilibra, uhum, envolve o ar, através da criatividade, uhum, através da escolha dos ingredientes, envolve a terra, quando nós usamos os produtos da terra, e uhum. envolve o fogo. Então, após preparar esse alimento com a intenção de que ele nos equilibre as emoções, que o preparo nos limpe a mente, nós servimos esse alimento a alguém. E o servir é o que realmente move a nossa vida. Então, hoje eu trouxe alguns ingredientes que nos equilibrarão: água, ar, terra e fogo, que ativarão esses elementos em nós. E equilibrados, seremos prósperos. Arroz. Arro. Arroz, Arro. cebola também. Arroz, cebola também. Que bom, que bom. E tu tens aí algumas plantas aí que gostarias de mostrar ou de falar exatamente quais plantas podem ser utilizadas na cozinha ou já queres entrar direto para a questão das plantas dentro das nossas emoções e prosperidade? Eu vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou Ótimo. mostrar ingredientes que nos equilibram cada elemento. Então, Uhum, ah, para o equilíbrio, vamos pensar em plantas, em manusear plantas que equilibram o elemento água. Tá? uhum, Ótimo para equilibrar o elemento água. Eu estou com os ingredientes aqui. Deixa eu ver. Eu trouxe alguns ingredientes conhecidos no mundo todo e alguns ingredientes brasileiros, tá? Para o uhum. elemento água, eu escolhi alguns ingredientes que muita gente conhece. Então, alecrim, rosmarinus officinalis, eleva a autoestima, Uhum. o que é importantíssimo para nós estarmos equilibrados e prósperos. Então, podemos usar essas plantas de várias formas. Podemos cozinhar com alecrim, podemos ter um vaso de alecrim dentro de casa, podemos tomar um chá de alecrim, podemos tomar um banho de alecrim, podemos ter um galho de alecrim na nossa bolsa, gurias, mulheres, gurias é um termo gaúcho. Podemos colocar o alecrim na água de beber,
Podemos colocar um galho de alecrim no nosso travesseiro e é incrível o poder que essa planta tem. Ela é um detergente energético, então ela, ao mesmo tempo, nos limpa de toda a energia densa e nos energiza muito com energia sutil. É minha escolha número 1. Sim, 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 sim. E qual é a utilização mais frequente que tu dás a essa planta? Eu tomo água de alecrim. Eu tenho uma garrafa verde que eu solarizo a água e após solarizar a água eu coloco um pouquinho de alecrim dentro da água e durante o dia eu tomo aquela água. Seria uma forma excelente de usar o alecrim. Também manjericão. Manjericão trabalha muito, muito, muito o chakra cardíaco. E então trabalha muito o elemento água, nos equilibra sobremaneira. Eu adoro, também nos equilibra pelo aroma, alfavaca. Alfavaca, aqui se chama anis também, é espécie Ocimum. Obrigada. Tá. Meu vídeo estava pausado, vocês me ouviram? Não, eu vi só até que tu pegou a planta de alfavaca e não sei o que começou a falar. Tá. Falei a espécie, o Simoncelloy. E estava comentando que é muito curioso que a gente está falando de plantas e normalmente a gente pensa em plantas como somente equilibrando o elemento terra, né, ou representando o elemento terra, mas elas têm uma energia muito diversa entre as espécies, né, e até para mim o anis pode funcionar de uma forma e para outra pessoa o anis pode funcionar de uma outra forma. As sensações que eu tiver com o anis podem ser umas e as sensações de uma outra pessoa outras. Mas as duas estarão equilibrando o elemento terra, talvez sentindo coisas diferentes, o elemento água, desculpem, e talvez sentindo coisas diferentes e até visualizando coisas diferentes e trazendo à tona sentimentos diferentes. Mas entendi. Uma planta que equilibra o elemento terra. Elemento água, desculpa. Sim. Equilibra as emoções. Equilibra as emoções. Ou seja, quando uma pessoa nesses dias, que é muito frequente, que tem pessoas com tristeza, até com depressão, né? Quando as pessoas se dão conta que se sentem tristes, o que tu recomenda fazer? Um chá de 2 folhas dessa planta, por exemplo? Eu recomendo um momento seu. Um momento consigo mesma onde
se destine tempo para si. Uhum, Então, poderia ser um chá. uhum, Um chá se aproveitaria a presença no preparar o chá, uhum, se aproveitaria o aroma, uhum, se aproveitaria a vaporização, e aí a vaporização, então, como se prepararia o chá? Numa cumbuca grande, de preferência não uma xícara, uma cumbuca grande, né? uhum, Se colocaríamos uma porção de planta fresca, de preferência, porque o ato uhum, de ir colher a planta também já será importante. uhum, E aí, a medida para qualquer planta fresca nós temos a palma da mão da uhum, pessoa, do interagente, dividimos em 4 partes e, uhum, e 1/4 da palma da minha mão é a minha porção pessoal. uhum, Então, eu colocaria uma porção de anis, por exemplo, deste tamanho aqui, para mim, em uma xícara, ferveria a água até aqueceria a água até chiar, não até ferver, uma água pura, não uma água contaminada, uma água pura, porque aí se aproveita os benefícios de limpeza da própria água. E aí colocaria a planta no fundo da cumbuca, a água em ponto de chiar, mais ou menos 80 graus de temperatura, ponto de mate. Taparia esta cumbuca e aí deixaria alguns minutos, uns 10 minutos, digamos. Depois eu levantaria o pires e escorreria a gota de ouro. E aí aproveitaria aquele aroma e faria vaporização pela boca e inspiraria também o aroma pelo nariz. E uhum. depois, calmamente, pensaria na vida tomando chá. Que completo. Então, hã? Não é só fazer e tomar o chá. É todo um Não, processo não. É que todo um durante esse processo ritual, vai curando. exato. É todo um ritual de autocuidado. Autocuidado, isso equilibra muito o elemento água. Autocuidado. E tu já tem Destinar passado, por tempo para exemplo, si. por... isso tu diz porque, por exemplo, tu te afetou ou conhece alguma pessoa que já passou por um desafio desse tipo e fez esse ritual e teve bom resultado? Eu mesma, eu mesma. Eu tinha insônia. Ah, algumas pessoas que estão assistindo sabem que eu não me cuidava muito. E a partir de um determinado momento, cada vez me cuido mais. Que ótimo. Nossa, é de arrepiar essa história. Meu Deus do céu. Então, é ótimo. Por que pergunto isto, querida? Porque muitas pessoas que estão assistindo agora e outros que vão. Oi, Salitari! Seja muito bem-vinda, querida. Estamos falando do poder curativo das plantas, onde faço aí o bate-papo com uma xamã das plantas e também que ele estudou cientificamente as plantas. Olha só a combinação, é muito curiosa. Aí, Shalitari Carol é uma amiga que mora nos Estados Unidos, trabalha no Vale do Silício. Então, por isso que falei para ela, querida. E isso que você está falando aqui é uma joia, porque não achei nenhuma pessoa, nem não conheço nenhum xamã que tenha estudos formais, numa área que também tem o talento natural, como tu, né? Então, por que estou dizendo isso? Porque algumas pessoas que estão assistindo aqui e outros que vão assistir a live depois, talvez poderiam ter perguntas contigo, gostariam de fazer consultas, esse tipo de coisas. Tu estaria disposta a dar aqui teu contato, dizer como essas pessoas podem falar contigo? Sim, meu endereço de e-mail é professora Ellen Botânica
Vamos escrever aqui. Eu consigo L, comentar? botânica. Professora, Sim, professora Ellen Botânica, sim, Ellen com Ellen. sim, Então, professora Ellen Botânica, arroba sim. gmail.com. Ótimo. Já escrevi aqui. Vou fixar esse comentário aqui. Então, que Ou, bom, querida. Sim. ou aqui no próprio Instagram, Uhum, através do perfil Ellen Nunes Garcia, uhum. ou através do perfil Amora Terapias e Produtos Naturais. Ótimo. Como pesquisadora e como terapeuta, seria muito importante, e é meu grande interesse, registrar qual é a energia de cada espécie vegetal. Então, isso eu faço em termos de pesquisa, Uhum. e se pode fazer isso em alguns locais, por exemplo, em um jardim terapêutico, em um lugar de trânsito de pessoas, né? Seria bastante importante saber onde localizar cada espécie vegetal dentro de um lar, dentro de uma empresa, dentro Uhum. de um espaço terapêutico, né? Uhum. Porque Uhum. cada espécie vai, pela simples presença, vai ativar determinadas coisas em nós, vai nos dar determinada energia. Então, a gente não faz, por exemplo, um paisagismo sem pensar em cromoterapia, sem pensar em Hum. energia de cada espécie, né? Uhum. A Uhum. cromoterapia vai atuar pela cor, mas se nós agregarmos o conhecimento de qual energia cada espécie tem, nós podemos potencializar muito o, 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 o processo terapêutico que haverá em determinado lugar. Claro, sí, 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 sí. Y existe a posibilidade, estou pensando em várias alternativas e já vamos continuar com os outros temas, né? Mas para as pessoas que estão dizendo, eu tenho um problema aqui no ambiente, não sei se é falta de alegria, ou falta de prosperidade, ou falta disso. É possível aquela pessoa te contactar e tu fazer um diagnóstico online e dizer, naquele ponto falta tal planta, naquele outro ponto tal planta, para te trazer e preencher esse espaço com essa característica, essa outra, essa outra, essa outra. É possível tu fazer Sim, isso para aquelas pessoas que precisam? sim, sim. Ah, Hum, o que algumas pessoas têm bastante desenvolvida é a intuição. E a gente uhum, sempre tem aquele sentimento no fundinho de que falta alguma coisa, de que eu queria fazer isso, eu queria, agora eu tô com vontade de comer um doce, agora eu tô com vontade de tomar um chá de não sei o quê, hoje é essa cor que eu quero usar uhum, a, e escolho a minha roupa, ou eu quero comer tal coisa, né? Por sim, exemplo, eu tô com vontade de comer uma maçã, sim, sim, sim. né? E isso também é, essa intuição se tem em termos de plantas ornamentais, sempre. Nós Uhum, precisamos identificar isso. Então, esse trabalho de deixar o ambiente adequado vai passar por uma leitura do lugar, uma leitura das pessoas do lugar, das plantas que tem ao redor desse lugar, ou uhum, neste lugar, por exemplo. Muitas pessoas usam arruda para limpeza. uhum, Arruda é um bloqueador de comunicação. Jamais se usa arruda
na mesa do escritório. Olha Jamais só, olha só. se usa a arruda na entrada da nossa casa para que nada entre, Sim, mas sim, não sim. próximos de nós. E Ah, existe todo um conhecimento que foi guardado pela religião, né? uhum, E como esse conhecimento, às vezes, por algumas pessoas é tido como é visto de um modo preconceituoso, né? Existe muita informação equivocada e existe um uso inadequado, né? uhum. Então, aos poucos, o número de pessoas que trabalham de um modo holístico tem aumentado e isso já vem sendo usado tanto no lar quanto nas empresas. Claro, claro. Poxa, que dados importantes. Ajuda e bloqueador da comunicação. Nunca ter em cima da mesa do escritório. Só se quiser ficar isolado. Só se quiser que o chefe não peça trabalho. É, sim, chefe, não incomode. Pá, bota uma planta de ajuda e vai embora. Ai, meu Deus. E tu tens aí algumas outras plantas e outros conhecimentos que gostarias de compartilhar, querida? Bom, agora vamos para as plantas que equilibram o elemento ar. Sim. Ah, importantíssima, salsa. Hum, Lembrando que a gente está seguindo a linha da culinária, né? A exato. gente não Tem está que seguindo a linha manjar. do paisagismo, né? A gente está seguindo a linha Uhum. da culinária. Sim, sim, sim. Podemos seguir a linha do paisagismo num outro momento. Então, salsa. Uhum. Cheirar salsa limpa completamente a mente. Hum, Que mais eu trouxe? Bom, então, limpamente, por essa exemplo, de é. preocupações. Sim, Hum, sim. Imediatamente. Imediatamente. ótimo. Então, colha salsa, amasse salsa, aproveitando que aqui é um ponto de muita entrada de energia e Uhum, na ponta dos dedos também, né? uhum. Então, amasse salsa e cheire salsa. Ah. Depois essa salsa não dá para cozinhar, certo? Dá para cozinhar. Dá para cozinhar. Eu cozinho sempre com o mínimo de utensílios, sentindo muitos ingredientes. Dá para cozinhar Hum, sim. ótimo. Então, quando a minha esposa estiver preocupada, vou dizer, vai cozinhar. Vou fazer cheirar salsa e vai cozinhar. Já que tá. Sim, sim, sim. Aí tu ficas assim, ó, com uma ruda aqui, né? E aí É, tu fica aguda tranquilo. aqui, vai cozinhar aí. Ótima ideia para tempos de isolamento social em casa. Obrigado, Ellen, obrigado. Depois me contas. É, sim, Alguém está perguntando, a Alessandra está sim. perguntando, e o Alecrim, adoro. Então, Alessandra, te convidamos num outro momento a assistir a live completa, porque nós já falamos do alecrim e falamos de algumas outras plantas. Do alecrim eu vou repetir para ti. Alecrim, sim, essencial para equilíbrio, porque equilibra elemento água. Pode ser usado de várias formas. Olha, Luciano, meu aluno, ex-aluno, trabalhando na SEMA. Que bom que tu tá aqui. Contato com as plantas todos os dias. A gente está falando
de uma coisa que a professora Ellen não falava, Luciano. A Ellen agora está falando de terapia com plantas. Que bom que tu está aqui. Beijo. Estamos falando de elemento ar. Então, Alessandra, alecrim equilibra o elemento água, é importantíssimo. Então, e aí eu trouxe para nos lembrar que tudo está onde nós estamos e basta nós termos a presença, a atenção plena e percebermos o nosso ambiente, né? E percebermos os nossos sentimentos e as nossas vontades e a nossa intuição. Então, este aqui é o aipo selvagem. Colhi aqui no meu pátio hoje. É uma punk, uma planta alimentícia não convencional, tá? Que também, como a salsa que o mundo todo conhece, né? Algumas pessoas conhecem aqui, ó, Apium leptophyllum. Tá? Então, quando a gente... Lembrei de uma outra coisa. Quando a gente fala do poder energético das plantas ou do poder nutritivo das plantas, nós pensamos em plantas não contaminadas. Nós pensamos em plantas que se desenvolveram em um solo não contaminado, que foram irrigadas com uma água não contaminada, né? E em cultivo orgânico e comércio de alimentos orgânicos. Tá? Por exemplo, essa salsa eu colhi aqui, né? Não precisei cultivar, cresceu um pé de salsa na minha porta, mas nós também não precisamos cultivar. Nós podemos resgatar o conhecimento ancestral e usarmos as plantas que estão aqui, não por acaso, estão aqui porque nós precisamos dela. Então, esta é uma planta de aparecimento espontâneo, né? Que tem exatamente o mesmo efeito que a salsa cultivada. Olha que legal. Isso é muito importante a gente perceber. Porque quem quer ser próspero sem agradecer aos recursos naturais e sem preservar e cuidar dos recursos naturais? Não existe possibilidade. Não existe. Bueno, alguma pergunta até aqui? O pessoal está bem quietinho. Aproveite, pessoal, vamos fazendo pergunta, porque temos mais 15 minutos, já finalizamos, né? Tá, então. Nesses 15 minutos, nós vamos falar de equilíbrio do elemento terra e equilíbrio do elemento fogo. E aí nós vamos realmente avançar em abundância, em prosperidade. Tá? Então, uma planta que nos aterra muito e que nos dá uma estrutura forte para realizar os nossos projetos. Lembrando que eu estou falando em uso culinário, né? Manjerona. 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 Outra, cebola. Cebola nos dá uma energia muito grande, trabalha muito o elemento fogo, mas não é aquele fogo de palha, que é um fogo rápido, intenso e rápido. É um fogo mais
permanente, mais calor de brasa. É aquela energia que nós precisamos sempre. Então, se nós temos um projeto longo que nós queremos realizar, esta é uma planta importante. Cebola. Por exemplo, como é utilizado? Se eu tenho algum projeto que eu estou iniciando agora e vai acabar daqui a um mês, boto uma planta da cebola ou a cebola perto do meu escritório? Como é que eu faço? Eu teria um vaso onde eu plantaria uma cebola e irrigaria todos os dias, irrigando o meu projeto. Ah, E aí eu veria aquela cebola rebrotar, veria as folhas da cebola surgindo, esse verde me daria a esperança, a noção de prosperidade, né? Verde é a cor da cura e a cor também da prosperidade, da riqueza. Só um pouquinho, ajeitar uma chamada. Então, eu cultivaria. Nada, não diria nada, não vamos ser tão rígidos, cortou o mas áudio? Pessoal, vocês estão ouvindo? Eu não estou ouvindo nada. Aí tem que sair da ligação, sair da mensagem que ligaram. Aí talvez vai ativar o áudio de novo. pronto, estão me ouvindo? Voltaram? Não está. Não estou ouvindo. Não se preocupe. Vou cortar e vou te chamar de novo, tá? Tá. Aí. E temos aqui novas pessoas que querem fazer perguntas porque esse tema é realmente incrível. Então, estou ligando de novo a professora Helen Nunes. Agora sim? Sim. Ah, ótimo, querida. Ótimo. Pode falar. Então, eu quero desenvolver um projeto. Uhum, E eu quero ter disciplina para desenvolver esse projeto. uhum. Então, eu cultivo uma planta que trabalha elemento terra e fogo. E eu vejo o desenvolvimento dessa planta. Eu Preferentemente vejo numa lua nova ou crescente? ah, numa lua nova, eu tenho florescimento. Numa lua Uhum, crescente, eu tenho o vigor vegetativo. Então, eu começo numa lua crescente e eu terei as uhum. flores na lua nova. Eu terei o florescimento na lua nova. Ah, E que os ótimo. frutos que todos querem. Sim, sim, sim. Nossa, que legal isso. Realmente um mundo incrível para conhecer. Tem aqui a Jaqueline. Oi, querida Jaqueline. É uma pessoa muito querida, também uma mulher que se conecta muito com as plantas. Fez uma pergunta aqui: como identificar uma planta tóxica? Se tu tens tempo para responder bem, e se tu queres falar, dizer para ela falar por privado, pode dizer. Tá. Então, Jaqueline, não tem outra maneira a não ser procurar alguém que identifique botanicamente e corretamente, cientificamente, essa espécie, é a espécie tal, e aí se faz uma revisão do conhecimento que existe sobre ela, e aí se percebe se é tóxica ou não. Existem livros com listas de plantas tóxicas, com fotos. Eu posso te indicar um de plantas tóxicas brasileiras. Onde vives? Aqui em Floripa. Sim, te indico um livro de plantas tóxicas brasileiras. Ótimo, E nossa. existe lista de plantas tóxicas importantes para humanos no SUS, no site do SUS. Ah, que ótimo.
Aqui Michele Teixeira pergunta se o plantio da cebola tem que ser ao lado de onde estamos desenvolvendo o projeto ou pode estar em outro lugar. Assim como começar essa live logo, porque já acabamos o tempo. Oi? Tá ouvindo, querida? Agora sim. Tá. Estava dizendo aí para a Michelle que se quiser, se ela e outras pessoas tiverem mais perguntas, pode entrar em contato contigo por privado, porque já faltam menos de 10 minutos. O que mais Tá, gostarias de então conversar, querida? eu vou mostrar algumas plantas, outras plantas importantes para a prosperidade, né? Opa! Existem espécies clássicas que são usadas para prosperidade, por exemplo, pimenta vermelha, por exemplo, canela, e eu trouxe uma planta que tem um gostinho de comida de vó, que é muito, muito, muito típica do Brasil, que é, deixa eu ver, peraí, aqui, urucum, Hum, o coloral, né? Esse aqui é o próprio urucum, né? O urucum uhum, trabalha muito o elemento fogo, né? Muito, muito o elemento fogo e nos dá uma energia incrível, muito intensa. uhum. Então, dica brasileira para a prosperidade. Dica mundial, canela. Dica mundial, qual outra que eu falei? Até esqueci. Pimenta. Uhum, Dica americana, pimenta vermelha, né? uhum, Dica brasileira, urucum. uhum. O que tu recomendas? Ter um potinho assim desse tamanho no centro da mesa do comedor, por exemplo? Sim, sim, eu posso ter um centro de mesa, tá? Que onde eu vou todos os dias ficar visualizando essa planta, Uhum, né? A cor vermelha é bastante importante, tanto para a gente ter a base estrutural para a prosperidade e para ativar elemento fogo, para ativar essa vontade de realizar. Né? Então, enxergar vermelho é bastante importante. Então, eu teria um centro de mesa com determinadas coisas. Né? Eu teria um centro de mesa com alecrim, café uhum, uhum. e pimenta vermelha ou urucum. Café, nós não falamos do Alecrim, café. café. Aham. Café é uma planta Grãos, muito importante. grãos, grãos ou a planta tu recomenda? Tanto faz, tanto Ah, que faz, bom. tanto Porque é faz. mais fácil conseguir os grãos, né? Pode ser grãos Sim. quebrados ou tem que ser grãos inteiros? Não, pode ser grão quebrado, pode ser grão quebrado. Não, não, não importa. Ótimo, O ótimo, importante é que seja de produção orgânica, para que toda a energia se mantenha. Pode ser pó de café, ótimo, pode ser pó de café de produção orgânica. ótimo. Então, café é uma planta importantíssima para a prosperidade à medida que nos dá inspiração. Hum, Café é uma planta muito importante para a inspiração inicial e para aquele meu renovar da gana. Não é uma planta que me dá uma energia muito longa, tá? é. Mas me Tipo fogo dá de palha. café a fogo de palha. Café Fogo me de dá, palha. me limpa a mente, tá? A gente estava falando em equilíbrio, né? Então, o café vai me limpar a mente e me dar inspiração. E aí eu vou usar uma outra planta muito mais terra, uma planta muito terra para me dar a energia.
E eu escolhi uma muito brasileira, tá? Que é mandioca. Ah, Uma energia incrível, uhum. né? Um pirão de mandioca com pimenta. Arrasou! Oh, nossa, já começou a bater a fome aqui. Olha, eu acho que em outra live a gente vai ter que falar de paisagismo, porque essa hora falando disso, não sei se Ah, foi uma boa. sim. Aqui falamos de comidismo. Sim, uma outra planta muito importante. Muito, Ajá. muito importante. Milho. Ujú, O que que o milho nos traz? Uma estrutura sem rigidez. Trigo mm, nos dá uma estrutura sem rigidez. Milho e trigo, tá? Tem uma diferença entre elas. Trigo nos dá a estrutura, ujú, né? Muita nutrição, uma nutrição bastante energética, tá? Não é uma planta que vai nos deixar digerindo em repouso, ujú, né? Então, é uma energia que é de nutrição, mas ao mesmo tempo é uma energia bastante fogo, bastante solar mm, sí. do trigo, tá? Ujú, O milho agrega algo a mais. O milho floresce em dois momentos. Primeiro, o milho tem a flor masculina. Num segundo momento é que tem a flor feminina. Então, o milho nos dá aquela noção de que tudo é feito em grupo. mm, Nos lembra que nós não vamos ser prósperos isolados, que é uma rede e que nós ujú, precisamos do outro, tá? ujú, O milho tem raízes escora, é uma planta muito. Ela é uma planta que isolada ela não vai produzir, tá? Ela nos lembra então muito desse apoio e ujú, que as coisas são planejadas. mm. Há de haver apoio e disciplina, apoio e empenho. Então é uma planta muito importante para a prosperidade. Mas ainda se eu, por exemplo, quero trabalhar a prosperidade ou gerar prosperidade com projetos em parceria, por exemplo, é importante ter um milho, né? Sim, sim, Hum, sim, bastante. Poxa, que interessante. A própria morfologia da planta nos mostra isso. Os grãos de Hum, milho, eles não aparecem isolados, eles aparecem em espiga, sim, é verdade, em grupo, em grupo. em grupo. Sim, sim, Exatamente. sim. Que ótimo. E bom, temos mais, já estamos finalizando. Só para antes de finalizar, e eu quero ter tenho a seguinte dúvida. Como tu sabes, de onde que tu conseguiu essa informação? Como é que tu tens certeza de que isso realmente é assim? Essa informação é minha, não é minha, eu não posso dizer isso. Essa informação é uma percepção que eu tenho a capacidade de ter. Essa Sim. informação é um contato com a natureza grande e uma percepção de como as plantas são, de que ambiente elas vivem e do que elas me transmitem. Hum. E E isso tu pode ser corroborou, desenvolvido nas outras pessoas. claro, porque tu corroborou isso, comprovou isso através de testar e verificar se isso funciona assim como tu estavas percebendo, certo? Através da leitura da E, energia de cada planta e da experimentação.
e da experimentação. Eu provo, sinto o aroma, eu toco e eu vejo o que a planta me transmite. Olha, que importante isso. Pessoal, fiquem ligados aqui, porque aqui não estamos falando com uma pessoa qualquer que diz, ah, esto funciona assim, esto funciona assim, e nunca corroborou, nunca verificou. Aqui estamos falando com uma científica xamã que detecta o poder das plantas, verifica cientificamente e dá certo. Então, Ellen, estou muito feliz aqui, te agradeço muito, querida. Tu que gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Pois já estamos perto de finalizar. Eu gostaria de me deixar à disposição Aham. para que nós falemos mais sobre isso. Existe um conhecimento imenso, existe um suporte imenso que a natureza nos dá, né? Uhum. E algumas pessoas são capazes de transformar isso em práticas diárias, em exercícios, em rotinas, em Uhum. rituais ou qualquer atividade que não tradicional, qualquer atividade não tradicional, né? Uhum. Que Uhum. nos apoie muito a realizar o que nós queremos. Ótimo, Então, ótimo. eu me coloco à disposição. Se quiserem desenvolver um projeto conjunto, se quiserem uma consultoria, se quiserem um atendimento para uma situação em particular, tá? Uhum. Até online, né? Uhum. Quando se Uhum. trabalha com energia, a gente sabe que é possível ações à distância, né? Então não é porque Uhum. a gente está em quarentena que a gente vai ter que falar disso depois, né? Então eu Exato. me coloco à disposição Sim. se quiserem terem as plantas de um modo muito efetivo na sua vida. Eu pensei no seguinte desafio, e vou deixar aqui a proposta aberta, vamos ver se o pessoal aqui concorda e topa, é fazer um desafio, por exemplo, a transformação ou os dias, transformando a quarentena em dias de contato com a natureza, no qual poderiam ser um conjunto de dicas, de cada dia dar uma dica diferente, alguma planta diferente, e botar em prática. Dica para a prosperidade: tal planta, tal outra. O que vai fazer? Vai comprar uma planta, vai botar aqui, vai botar lá. Dica 2, dia 2. Dica para, sei lá, para tirar, levar a tristeza embora. O que você vai fazer? Dá para fazer isto, isto, isto. O que você vai fazer? E interagir dentro do grupo do desafio. Então, eu, Ótimo! Eu vou agregar sim, algo mais. aham, Eu adoraria de manhã ou a hora que vocês tiverem necessidade, nos dizerem, ao Fernando ou a mim, né? Ai, hoje eu tô assim, e aí a gente, né, interage e diz, vamos fazer tal coisa, vamos ver se funciona, né? Ah, como uma brincadeira. Uhum, uhum, seria sim. ótimo. Sim, sim, seria muito legal isso, porque, nossa, é É, muito útil, é muito prático e ao mesmo tempo nossa, adorei simplesmente. Então, gratidão, querida, foi muito legal. Pessoal, aqui tem um contato da professora Ellen Nunes, assim, professora Ellen Botânica, @gmail.com. Então, se vocês tiverem dúvidas, escrevem para ela, porque aqui tem um grande talento que não sei se no mundo inteiro tem uma qualidade de talentos tão grande quanto ele. Então, gratidão, querida. obrigada. Gratidão e bom, Graças. nos vemos na próxima live, tá bom? Tá bem? Combinado. Combinado. Graças. Graças Beleza, pelo até convite, mais. graças por todos vocês estarem aqui. Gratidão, Ellen. Gratidão, pessoal. Nos estamos vendo na próxima live. Qualquer dúvida, escrevam a Ellen dessas coisas, tá bom? Até mais. Tchau, querida.